Ninguém notava a faxineira, até o dia em que ela calou 30 engenheiros com uma única chave inglesa. Ela não tinha diploma, crachá ou autorização, mas tinha algo que ninguém ali tinha: olhos que enxergam o que os outros ignoram. E naquele laboratório de elite, uma mulher invisível fez o impossível e virou o jogo diante de todos. Sarah Mitchell acordou às 4 da manhã naquela segunda-feira gelada de outubro em Boston. Aos 28 anos, ela carregava nas costas uma história de luta que poucos conheciam. Filha de uma família pobre do interior do Texas, Sarah havia perdido os pais num acidente de carro aos 18 anos e precisou largar a faculdade de engenharia da Universidade do Texas para cuidar dos irmãos menores, Tommy, de 12 anos, e Lisa, de apenas 8. Durante 10 anos, Sarah trabalhou como garçonete, vendedora e até mesmo em fábricas para sustentar a família. Mas em cada emprego, ela carregava livros técnicos na bolsa. Durante as pausas, estudava cálculo, física e programação. Seus colegas de trabalho achavam estranho ver uma garçonete lendo manuais de engenharia. Mas Sarah nunca perdeu a esperança de um dia voltar ao mundo da tecnologia. Quando Tommy completou 18 anos e conseguiu uma bolsa de estudos, e Lisa foi morar com a tia em Dallas, Sarah finalmente teve a liberdade para perseguir seus sonhos. Ela se mudou para Boston com apenas $800 no bolso e um sonho gigante no coração. O primeiro emprego que conseguiu foi como faxineira na Robotech Industries, uma das maiores empresas de robótica médica do mundo. A Robotech Industries ocupava um prédio imponente de 25 andares no coração de Boston, no distrito financeiro. A empresa era conhecida mundialmente por seus robôs cirúrgicos que salvavam vidas em hospitais de 40 países. Sarah olhou para aquele prédio de vidro e aço e sentiu uma mistura de intimidação e determinação. Um dia, ela pensou, vou trabalhar aqui como engenheira, não como faxineira. No primeiro dia, Sarah foi recebida por Janet Rodrigues, a supervisora de limpeza, uma mulher bondosa de 55 anos que trabalhava na empresa há 20 anos. Querida, Janet disse enquanto entregava o uniforme azul marinho, você vai trabalhar no 18º andar, onde ficam os engenheiros. São pessoas muito importantes e muito ocupadas. Seja invisível, faça seu trabalho em silêncio e não cause problemas. Sarah foi designada para limpar o departamento de engenharia avançada. Era um ambiente intimidador. Paredes de vidro do chão ao teto, equipamentos que custavam mais que sua casa no Texas e pessoas que falavam em termos técnicos que ela conhecia dos livros, mas nunca havia ouvido em conversas reais. O departamento era comandado pelo Dr. Michael Harrison, um homem de 45 anos com cabelos grisalhos, perfeitamente penteados e ternos que custavam mais que o salário mensal de Sarah. Formado em engenharia mecânica por Harvard e com PhD em robótica por MIT, Dr. Harrison era considerado um dos maiores especialistas em robótica médica do país. Sua mesa estava decorada com prêmios, diplomas emoldurados e fotos com celebridades da tecnologia. Quando Sarah apareceu no departamento pela primeira vez, Dr. Harrison mal levantou os olhos do computador. Você é a nova faxineira? Ele perguntou sem olhar para ela. Espero que seja mais competente que a anterior. E lembre-se, não toque em nada que não seja lixo ou sujeira. Equipamentos aqui custam mais que você ganha numa vida inteira. Sarah engoliu o orgulho e respondeu educadamente. Entendo, senhor. Farei meu trabalho com muito cuidado. Mas por dentro, suas palavras ardiam como fogo. Ela havia estudado robótica avançada sozinha. Conhecia os princípios fundamentais melhor que muitos estudantes universitários. E agora, era tratada como se fosse incapaz de pensar. Os outros 29 engenheiros do departamento rapidamente seguiram o exemplo do chefe. Durante os primeiros dias, Sarah ouvia comentários maldosos que fingiam ser sussurros. Cuidado para não quebrar nada.
Você provavelmente nunca viu tecnologia assim na sua vida. Aposto que ela nem sabe o que é um computador. Deve ser mais uma que mal terminou o ensino médio e acha que limpeza é carreira. As risadas cruéis ecoavam pelo corredor sempre que ela passava com seu carrinho de limpeza. Alguns engenheiros faziam questão de complicar seu trabalho. Derrubavam papéis propositalmente, espalhavam migalhas pelo chão depois que ela havia limpado e deixavam lixo em lugares difíceis de alcançar só para vê-la se esforçar. Mas Sarah tinha algo que nenhum deles imaginava, uma sede insaciável de conhecimento e uma inteligência que desafiava qualquer teste de QI. Aos 12 anos, ela havia consertado o computador da escola quando nenhum técnico conseguiu. Aos 15, construiu um radiotransmissor do zero. Aos 17, programou um sistema de irrigação automatizado para a fazenda do vizinho que aumentou a produtividade em 40%. Durante as pausas para o almoço, Sarah se sentava no pequeno jardim da empresa e observava pela janela os engenheiros trabalhando. Ela via suas expressões de concentração, anotava mentalmente os equipamentos que usavam e tentava entender os problemas que discutiam. E no centro de tudo, numa sala especial com paredes de vidro à prova de balas, estava o orgulho da Robotech Industries, o robô cirúrgico Atlas 9. O Atlas 9 era uma máquina impressionante. Com 2 metros de altura, braços articulados de precisão microscópica e um sistema de inteligência artificial capaz de auxiliar nas cirurgias mais complexas do mundo, o robô representava o futuro da medicina. Sarah ficava hipnotizada, observando os testes e calibrações que os engenheiros faziam diariamente. Mas Sarah logo perceberia que nem tudo estava funcionando perfeitamente naquele templo da tecnologia. Durante uma de suas observações discretas, ela notou algo estranho. Os engenheiros pareciam frustrados com algo relacionado ao Atlas 9. Havia reuniões tensas, discussões acaloradas e uma sensação de urgência que ela não conseguia entender completamente. Algo grande estava por vir. E Sarah tinha a intuição de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Sarah sempre teve o hábito de ser meticulosa em seu trabalho. Diferente de outras faxineiras que faziam o serviço rapidamente só para cumprir horário, Sarah tratava cada tarefa com cuidado e atenção aos detalhes. Ela organizava papéis antes de limpar as mesas, separava materiais recicláveis dos não recicláveis, e até mesmo dobrava as toalhas de papel dos banheiros de forma uniforme. Foi durante uma dessas rotinas obsessivamente organizadas que sua vida mudou para sempre. Na terceira semana de trabalho, enquanto esvaziava a lixeira da sala de projetos, uma sala onde os engenheiros costumavam trabalhar em equipe, Sarah notou algo que a fez parar imediatamente. Entre os papéis amarrotados, copos de café vazios e embalagens de sanduíche, havia dezenas de documentos técnicos. Não eram papéis comuns, eram plantas detalhadas, diagramas complexos de circuitos, códigos de programação impressos e manuais técnicos com centenas de páginas. Sarah ficou chocada. Como alguém podia jogar fora informações tão valiosas? Curiosa, ela olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinha e examinou os documentos mais de perto. Seu coração acelerou quando percebeu do que se tratava. Eram os projetos completos do robô Atlas 9. Diagramas de cada componente, especificações, técnicas detalhadas, códigos-fonte do sistema operacional, protocolos de segurança. Tudo estava ali, descartado como lixo comum. Sarah sabia que estava transgredindo regras não escritas da empresa, mas sua sede de conhecimento era mais forte que qualquer medo. Com cuidado, ela selecionou alguns dos documentos menos importantes, versões antigas de diagramas e códigos descartados, e os dobrou cuidadosamente no bolso do uniforme. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que qualquer um poderia ouvir. Naquela
Noite, em seu pequeno apartamento de um quarto no subúrbio de Boston, Sarah espalhou os documentos sobre a mesa da cozinha. Seus olhos brilhavam de emoção enquanto analisava cada linha, cada número, cada conexão. Era como ler poesia para ela. Uma linguagem técnica que poucos entendiam, mas que fazia todo sentido em sua mente privilegiada. O primeiro documento que analisou foi um diagrama do sistema de navegação do Atlas V. Sarah ficou impressionada com a complexidade, mas também intrigada com algumas escolhas de design que pareciam desnecessariamente complicadas. Por que usar 3 processadores quando 2 fariam o mesmo trabalho com mais eficiência? Ela pensou, fazendo anotações nas margens. Durante os dias seguintes, Sarah desenvolveu uma estratégia cuidadosa. Ela chegava ao trabalho 30 minutos mais cedo, aproveitava cada pausa para inspecionar discretamente as lixeiras e ficava 15 minutos depois do horário para garantir que tivesse tempo de examinar materiais descartados sem ser vista. Rapidamente, ela descobriu que os engenheiros da Robotech eram incrivelmente descuidados com informações valiosas. Versões antigas de códigos, diagramas com pequenos erros, anotações de reuniões, relatórios de testes, tudo era jogado fora regularmente. Para os engenheiros, eram apenas rascunhos sem valor. Para Sarah, cada papel era um tesouro que expandia seu conhecimento sobre robótica de ponta. Em casa, Sarah criou um sistema de organização impressionante. Ela transcrevia tudo em cadernos, criando sua própria biblioteca técnica. Desenhou diagramas limpos baseados nos rascunhos descartados, digitou códigos em seu laptop velho e até mesmo criou um banco de dados com todas as especificações técnicas que havia coletado. O que mais impressionava Sarah era perceber que muitas soluções dos engenheiros da Robotech eram desnecessariamente complexas. Com sua mente aguçada e livre de preconceitos acadêmicos, ela conseguia enxergar caminhos mais simples e eficientes para resolver os mesmos problemas. Por que usar 15 linhas de código quando 3 fazem exatamente a mesma coisa? Ela anotava, criando suas próprias versões otimizadas. Sarah também começou a notar padrões preocupantes nos documentos. Muitos projetos tinham a assinatura do Dr. Harrison como autor principal, mas as anotações manuscritas e comentários no código claramente vinham de engenheiros júniores. Ela encontrou e-mails impressos onde jovens engenheiros apresentavam ideias revolucionárias, apenas para ver essas mesmas ideias sendo apresentadas semanas depois por Dr. Harrison, como se fossem suas. Esse cara é um ladrão de ideias, Sarah pensou enquanto organizava evidências da apropriação intelectual sistemática que Dr. Harrison praticava. Ele usava sua posição de autoridade para roubar o mérito do trabalho de seus subordinados, construindo uma reputação baseada em talentos alheios. Enquanto isso, durante o expediente, as humilhações continuavam com intensidade crescente. Dr. Harrison parecia ter desenvolvido um prazer especial em diminuí-la. Na frente dos outros, Sarah, você conseguiu limpar sem quebrar nada hoje? Isso já seria um milagre, considerando de onde você vem. A cada comentário cruel, a determinação dela crescia. Sarah sabia que um dia teria a chance de mostrar do que era capaz. E quando essa oportunidade chegasse, estaria mais preparada que qualquer pessoa naquela empresa. O que ela não imaginava era que essa chance viria muito mais cedo do que esperava, e de uma forma que ninguém, nem mesmo ela, poderia prever. A tempestade perfeita estava se formando, e Sarah seria o raio que mudaria tudo para sempre. A crise que abalaria a Robotech Industries começou numa manhã aparentemente normal de novembro. Sarah chegou ao trabalho no horário habitual e imediatamente percebeu que algo estava errado. O ambiente no 18º andar estava diferente. Havia uma tensão no ar que ela nunca havia sentido antes.
Grupos de engenheiros conversavam em sussurros preocupados, telefones tocavam incessantemente e Dr. Harrison estava visivelmente agitado, caminhando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Sarah fingiu estar ocupada organizando seus materiais de limpeza enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A situação ficou clara quando ela ouviu Dr. Harrison falando ao telefone com o CEO. Senhor Williams, eu garanto que é apenas um problema menor. Minha equipe vai resolver isso antes do almoço. Não há motivo para pânico. Mas sua voz traia nervosismo, e Sarah percebeu gotas de suor em sua testa, apesar do ar-condicionado. Durante a manhã, Sarah foi montando o quebra-cabeça através de conversas que ouvia enquanto limpava. O robô Atlas 9, o orgulho da empresa, havia apresentado falhas durante uma demonstração para investidores japoneses na noite anterior. Não eram pequenos problemas. O robô havia travado completamente no meio de uma simulação cirúrgica delicada, causando constrangimento para a empresa e levantando sérias questões sobre sua confiabilidade. O prejuízo potencial era astronômico. A Robotech havia investido 80 milhões de dólares no desenvolvimento do Atlas 9 ao longo de 5 anos. Mais importante ainda, a empresa estava prestes a assinar contratos de 200 milhões de dólares com hospitais no Japão, Alemanha e Canadá. Se não conseguissem resolver o problema rapidamente, esses contratos e a reputação da empresa estariam em risco. Dr. Harrison reuniu seus 30 melhores engenheiros numa força-tarefa de emergência. A sala de projetos foi transformada num centro de comando com whiteboards cobertos de diagramas, laptops funcionando 24 horas e uma atmosfera de desespero crescente. Eu não aceito incompetência, ele gritava para a equipe. Vocês são pagos para ser os melhores do mundo, então provem isso. Sarah observava tudo enquanto fingia estar ocupada com sua limpeza. Os engenheiros tentavam de tudo. Resetar o sistema, executar diagnósticos completos, substituir componentes suspeitos, reescrever seções inteiras do código. Nada funcionava. O robô permanecia imóvel, suas luzes de status piscando de forma irregular, como se estivesse em coma tecnológico. O primeiro já passou sem progresso. Os engenheiros trabalharam até altas horas, sobrevivendo de café e sanduíches. Sarah ficou até mais tarde que o normal, observando discretamente enquanto limpava e organizava. Ela podia ver a frustração crescente nos rostos dos técnicos, especialmente nos engenheiros mais jovens, que realmente faziam o trabalho pesado, enquanto o Dr. Harrison apenas gritava ordens. O segundo dia foi ainda pior. Dr. Harrison estava visivelmente perdendo a compostura. Ele cancelou suas férias programadas, adiou compromissos importantes e começou a tomar decisões erráticas. Talvez seja o sistema de refrigeração, ele sugeriu numa reunião. Ou pode ser interferência eletromagnética. Testem tudo novamente. Sarah, que havia estudado meticulosamente os manuais do Atlas 9, sabia que essas hipóteses não faziam sentido. Os sintomas que ela observava, luzes piscando em sequência específica, sons quase imperceptíveis que o robô emitia durante tentativas de inicialização, apontavam para um problema muito mais específico. Mas quem escutaria uma faxineira? No terceiro dia, a situação se tornou crítica. O CEO, Robert Williams, começou a fazer visitas pessoais ao 18º andar, aumentando a pressão sobre toda a equipe. Investidores ligavam constantemente pedindo atualizações. A imprensa especializada começou a especular sobre problemas sérios na Robotech. As ações da empresa caíram 15% na bolsa de valores. Dr. Harrison estava desesperado. Ele trouxe consultores externos, contactou especialistas de outras empresas e até mesmo considerou chamar os engenheiros originais que haviam projetado o Atlas 9 anos antes. Cada tentativa falhada deixava-o mais nervoso e mais cruel com todos ao redor.
Foi nesse ambiente de crescente tensão que Dr. Harrison começou a descontar sua frustração em Sarah de forma ainda mais intensa. "Você ainda está aqui?" ele gritou numa tarde, quando a viu limpando perto da sala de controle. "Não tem nada melhor para fazer? Talvez varrer o estacionamento?" Sarah manteve a compostura, mas internamente estava fervendo. Ela sabia, tinha certeza absoluta qual era o problema do Atlas 9. Havia encontrado documentos sobre problemas similares em versões anteriores do robô e a solução estava clara em sua mente. Mas também sabia que ninguém levaria a sério a opinião de uma simples faxineira. Enquanto isso, o tempo estava se esgotando. O prazo dado pelos investidores japoneses era de 1 semana. Já haviam passado 3 dias e o desespero estava se transformando em pânico. Dr. Harrison sabia que sua carreira estava por um fio e sua arrogância estava dando lugar ao medo. Era o cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer. Uma reviravolta que ninguém veria vindo. O 4º dia da crise foi o mais tenso de todos. A pressão havia atingido o ponto de ebulição e Dr. Harrison estava claramente no limite de seus nervos. O prazo dos investidores japoneses estava se aproximando rapidamente e a cada hora que passava sem solução, mais pessoas importantes apareciam no 18º andar para supervisionar o progresso. Sarah chegou ao trabalho naquela manhã e encontrou uma verdadeira multidão no departamento de engenharia. Além dos 30 engenheiros da Robotech, havia consultores de 3 empresas concorrentes, técnicos especializados vindos da Califórnia e até mesmo um representante do MIT que Dr. Harrison havia chamado em desespero. O ambiente estava tão tenso que se podia cortar com uma faca. Conversas aconteciam em sussurros, telefones tocavam constantemente e havia uma energia nervosa no ar que fazia todos caminharem mais rapidamente e falarem mais baixo. Era como se todos soubessem que estavam presenciando um momento decisivo na história da empresa. Por volta das 9h30, CEO Robert Williams chegou acompanhado de 2 investidores principais da Robotech e o diretor de operações da empresa. Eles se reuniram numa sala de vidro adjacente ao laboratório principal, de onde podiam observar todo o trabalho sendo feito no Atlas 9. Sarah podia ver suas expressões sérias através do vidro enquanto Dr. Harrison fazia uma apresentação claramente desesperada. A situação piorou ainda mais quando chegaram os representantes dos clientes japoneses. 5 executivos elegantes, vestindo ternos impecáveis, que haviam voado especialmente de Tóquio para ver pessoalmente os esforços de reparo. Eles se posicionaram numa área VIP especialmente preparada, observando cada movimento da equipe técnica com expressões inescrutáveis. Dr. Harrison estava visivelmente suando. Sua postura sempre arrogante agora mostrava sinais claros de desespero. Ele havia tentado todas as soluções convencionais, chamado os melhores especialistas do país, e investido dezenas de milhares de dólares em consultoria externa. Nada funcionava. O Atlas 9 permanecia imóvel como uma estátua cara e inútil. Por volta das 10h15, enquanto Sarah limpava discretamente uma mesa próxima à sala principal, Dr. Harrison teve o que só pode ser descrito como um colapso nervoso público. Ele começou a gritar com sua equipe na frente de todos os visitantes importantes. "Vocês são uma vergonha absoluta. 30 engenheiros formados nas melhores universidades do mundo e não conseguem consertar uma máquina." Sua voz ecoou pelo andar inteiro, fazendo conversas pararem e todas as cabeças se virarem. 30 anos de carreira e nunca vi um fracasso tão patético. Esse robô deveria ser nossa glória máxima. E vocês o transformaram numa sucata de 80 milhões de dólares. Os engenheiros júniores baixaram as cabeças, claramente constrangidos. Os visitantes trocavam olhares desconfortáveis. Era doloroso assistir um homem tão poderoso perdendo completamente
o controle na frente de tantas pessoas importantes. Foi nesse momento de tensão máxima que os olhos de Dr. Harrison se fixaram em Sarah, que tentava se tornar invisível com seu carrinho de limpeza próximo à parede. A frustração acumulada de 4 dias, combinada com sua natureza cruel, explodiu numa demonstração de sadismo que chocaria a todos. "Vejam só!" ele gritou, apontando diretamente para Sarah. "Até nossa faxineira está aqui assistindo nosso fracasso épico. Que momento perfeito para ter uma plateia!" Sua voz estava carregada de sarcasmo venenoso que fez várias pessoas se mexerem desconfortavelmente. "Sarah!" ele continuou, chamando-a pelo nome de forma deliberadamente humilhante. "Venha cá! Já que você está aí parada sem fazer nada útil, talvez possa nos ajudar com sua sabedoria." 50 pares de olhos se voltaram para Sarah simultaneamente. Executivos japoneses de terno, investidores milionários, engenheiros de prestígio, consultores famosos, todos observando uma jovem de uniforme azul que tentava desesperadamente se esconder. Sarah sentiu suas bochechas queimarem de vergonha enquanto caminhava lentamente em direção ao grupo. "Pessoal", Dr. Harrison continuou com uma crueldade que deixou várias pessoas visivelmente desconfortáveis. "Quero apresentar vocês a nossa especialista residente em limpeza, Sarah Mitchell, nossa faxineira oficial." Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. "Talvez ela tenha uma solução mágica para nosso problema, já que nós, com nossos diplomas inúteis e décadas de experiência, claramente não conseguimos resolver nada." As risadas constrangidas de alguns engenheiros ecoaram pela sala, mas muitos visitantes pareciam genuinamente chocados com a crueldade da situação. Sarah manteve a dignidade apesar da humilhação pública, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Dr. Harrison não havia terminado. Ele estava claramente desfrutando do momento de poder absoluto sobre alguém que não podia se defender. "Diga-nos, Sarah, o que uma pessoa da sua capacidade intelectual faria para consertar um robô de 80 milhões de dólares? Deve ser simples, não é? Afinal, se você consegue empurrar um esfregão pelo chão, certamente consegue consertar as máquinas mais sofisticadas do mundo." O silêncio que se seguiu foi mortal. Cada pessoa ali sabia que estava presenciando algo muito além de uma simples bronca profissional. Era uma humilhação cruel e calculada de um ser humano por outro. Alguns engenheiros baixaram os olhos, claramente envergonhados pela atitude do chefe. Os visitantes japoneses trocaram olhares preocupados, obviamente questionando que tipo de empresa tratava funcionários dessa forma. Mas Dr. Harrison, cego por sua arrogância e desespero, continuou. "Bem, estamos todos esperando sua genialidade. Ou você vai ficar aí parada como sempre, sem saber absolutamente nada sobre nada." Foi nesse momento que Sarah Mitchell, a jovem faxineira que havia sido subestimada, humilhada e tratada como invisível, tomou a decisão que mudaria tudo para sempre. Ela respirou fundo, ergueu os olhos e encarou Dr. Harrison com uma determinação que ninguém esperava ver numa simples funcionária da limpeza. Sua voz saiu calma, mas carregada de uma confiança que fez o ambiente inteiro parar para escutar. "Na verdade, Dr. Harrison, eu sei exatamente o que está errado com o Atlas 9. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o sistema de ventilação funcionando. O silêncio na sala era tão absoluto que parecia que o tempo havia parado. 50 pessoas, incluindo alguns dos engenheiros mais respeitados da América, investidores milionários e executivos internacionais, olhavam para Sarah como se ela tivesse acabado de declarar que podia voar. A afirmação de uma faxineira de que sabia resolver um problema que havia desafiado 30 especialistas por 4 dias era simplesmente impensável. Dr. Harrison foi o primeiro a se recuperar do choque inicial, e sua reação foi exatamente o que Sarah esperava.
Ele soltou uma gargalhada alta, cruel e descrente, que ecoou pelo andar inteiro. Você sabe? Ele repetiu, como se não pudesse acreditar no que havia ouvido. A faxineira sabe o que 30 engenheiros com PhDs de Harvard e MIT não conseguem descobrir? Isso é absolutamente hilário. Outras risadas nervosas começaram a se espalhar pela multidão, mas muitos visitantes permaneceram em silêncio, claramente desconfortáveis com a situação. Os executivos japoneses trocavam olhares preocupados. Em sua cultura, humilhar publicamente um funcionário era considerado extremamente inadequado. Sarah deu um passo à frente, ignorando completamente as risadas e mantendo contato visual direto com o Dr. Harrison. O problema não está no hardware principal, como vocês estão tentando resolver há 4 dias. Ela disse com uma voz surpreendentemente firme. Está no sistema auxiliar de energia, especificamente no capacitor C47 da placa de backup. A risada de Dr. Harrison morreu instantaneamente. Aquela informação era extremamente específica, muito específica para ser um chute de sorte. Isso é completamente ridículo, ele murmurou, mas sua voz já não tinha a mesma confiança arrogante de antes. O capacitor está falhando de forma intermitente, Sarah continuou, sua voz ganhando força e autoridade a cada palavra. Ele segura a carga por aproximadamente 3,7 segundos. Dá a impressão de que o sistema está inicializando normalmente, mas depois descarrega completamente. Por isso vocês conseguem ver as luzes de status piscando nos primeiros segundos. Mas o robô não responde aos comandos subsequentes. Dr. Peterson, um dos engenheiros sêniores mais respeitados da empresa, deu um passo à frente. Aos 55 anos, com 25 anos de experiência em robótica, ele havia trabalhado em projetos para a NASA e era conhecido por sua mente analítica precisa. Como você pode ter tanta certeza sobre isso? Ele perguntou, genuinamente curioso e sem qualquer tom de zombaria. Sarah se virou para Dr. Peterson com respeito. Ela sabia quem ele era através dos documentos que havia estudado. Posso demonstrar, senhor. Mas primeiro, preciso explicar como cheguei a essa conclusão. Ela caminhou com confiança até um quadro branco próximo e pegou um marcador. Todos a seguiram, criando um semicírculo ao redor dela. Com movimentos precisos, Sarah começou a desenhar um diagrama detalhado do sistema elétrico do Atlas 9. O sistema de diagnóstico do robô não detecta essa falha porque ela ocorre abaixo do threshold mínimo de detecção, ela explicou enquanto desenhava. O capacitor falha por exatamente 2,3 segundos, menos que o tempo necessário para o sistema registrar como uma falha real. É como um ponto cego eletrônico. Dr. Peterson estudou o diagrama com atenção crescente. Após alguns segundos, ele se virou para Dr. Harrison com uma expressão de surpresa genuína. Michael, esse raciocínio faz sentido. Por que nunca consideramos uma falha no sistema auxiliar? Doutor, Harrison estava visivelmente suando. Nós ainda estávamos trabalhando nessa possibilidade, ele gaguejou. Mas era óbvio para todos que ele nunca havia considerado essa hipótese. Na verdade, Sarah continuou, se virando para encarar toda a audiência. Essa não é apenas uma teoria. Posso provar que estou certa. Ela apontou para o robô silencioso. Se observarem cuidadosamente durante a próxima tentativa de inicialização, vão notar que a luz de status secundária, aquela pequena luz verde no painel lateral esquerdo, pisca exatamente 7 vezes antes de apagar. Essa é a assinatura específica de uma falha no capacitor C47. CEO Robert Williams, que havia observado tudo em silêncio, finalmente falou. Senhorita Mitchell, como você adquiriu esse conhecimento técnico específico sobre nosso robô? Sarah respirou fundo. Era sua chance de contar a verdade completa. Senhor Williams, durante meu trabalho de limpeza, encontrei muitos documentos técnicos descartados regularmente no lixo. Tenho formação parcial em engenharia eletrônica. Precisei parar a faculdade por questões familiares, mas nunca parei.
de estudar por conta própria. Ela fez uma pausa, observando as reações de surpresa ao redor da sala. Analisei todos os manuais, diagramas e códigos que encontrei nos últimos 2 meses. Quando vi os sintomas específicos do Atlas 9, imediatamente reconheci o padrão de falha. Já havia visto problemas similares em robôs da série anterior. Dr. Harrison tentou interromper. Isso é impossível. Documentos técnicos são confidenciais, não podem estar no lixo comum. Na verdade, Dr. Harrison, Sarah respondeu calmamente, sua equipe descarta versões antigas de projetos, códigos com pequenos erros e anotações de reuniões quase diariamente. Para vocês, são apenas rascunhos sem valor. Para alguém com sede de conhecimento, cada papel é um tesouro de informação. Ela se virou para o robô e continuou. Posso não apenas identificar o problema, mas também consertá-lo. E posso fazer isso agora, na frente de todos vocês. O murmúrio de surpresa varreu a sala. Dr. Peterson se aproximou. Você tem certeza absoluta? Tenho, Sarah respondeu com convicção total. Mas há mais uma coisa que vocês precisam saber antes de eu começar. Ela se virou para encarar Dr. Harrison diretamente. Durante meu estudo dos documentos descartados, descobri algo perturbador. Muitas das soluções creditadas ao Dr. Harrison foram, na verdade, desenvolvidas por engenheiros júniores desta equipe. Tenho e-mails impressos, códigos com timestamps e anotações que provam isso. O silêncio se tornou mortal. Dr. Harrison empalideceu visivelmente. Isso é uma acusação séria e completamente falsa. É verdade, Sarah continuou implacavelmente. Dr. Harrison tem sistematicamente se apropriado do trabalho de subordinados há anos. A inovação real desta empresa não vem dele, vem dos engenheiros talentosos que ele suprime e humilha. CEO Williams se aproximou com uma expressão severa. Senhorita Mitchell, essas são acusações muito graves. Você tem evidências? Tenho, Sarah respondeu. Mas primeiro deixe-me consertar o robô. Depois podemos discutir as evidências de má conduta. Ela caminhou até o Atlas 9, com toda a multidão a seguindo, como se fosse um desfile. A tensão no ar era palpável. 50 pessoas observando uma jovem faxineira que afirmava poder resolver um problema de 80 milhões de dólares. Alguém pode me dar uma chave Phillips pequena? Sarah pediu calmamente. Dr. Peterson pegou uma ferramenta do kit técnico próximo e a entregou. Sarah abriu o painel lateral do robô com movimentos precisos e confiantes, algo que fez vários engenheiros trocarem olhares surpresos, já que localizar esse painel específico havia levado horas na primeira tentativa de reparo. Aqui está o problema, ela disse, apontando para um pequeno componente cilíndrico no meio de dezenas de outros. Capacitor C47. Observem esta pequena marca de queimadura na lateral. É quase imperceptível, mas indica sobrecarga térmica. Dr. Peterson se aproximou, com uma lupa de aumento. Após alguns segundos de exame cuidadoso, ele ergueu os olhos com uma expressão de completo espanto. Meu Deus, ela está absolutamente certa. Há sinais claros de dano térmico que passaram despercebidos em todas as nossas inspeções. Sarah removeu o capacitor defeituoso com cuidado cirúrgico. Vocês têm um substituto no almoxarifado do 12º andar. Especificação exata: 470 microfarads, 35 volts, tolerância de 10%. Deve estar na gaveta 7, seção B4. Ela sabia disso porque havia memorizado completamente o inventário de componentes dos manuais descartados. Enquanto um técnico corria para buscar a peça, a multidão observava Sarah com uma mistura de admiração e total incredulidade. Em menos de 10 minutos, ela havia identificado um problema que havia consumido 4 dias completos de trabalho dos melhores engenheiros do país. Quando o capacitor novo chegou, Sarah o instalou com a precisão de um neurocirurgião. Cada movimento era calculado, cada conexão verificada 2 vezes.
Fechou o painel cuidadosamente, voltou-se para o console principal e olhou para toda a audiência. Antes de ligar o robô, ela disse: "Quero que todos observem a sequência de luzes durante a inicialização. Se minha teoria estiver correta, todas as luzes irão acender na sequência apropriada e permanecer estáveis." Sarah pressionou o botão de inicialização. Por alguns segundos que pareceram eternidade, nada aconteceu. Então, como mágica, o Atlas 9 ganhou vida. Luzes acenderam em sequência perfeita. Motores começaram a ronronar suavemente. Braços robóticos se moveram em autoteste. E a tela principal exibiu a mensagem que todos haviam esperado por 4 dias angustiantes. Atlas 9 operacional. Todos os sistemas funcionando normalmente. O silêncio durou apenas alguns segundos, antes de explodir numa cacofonia de exclamações de espanto. Engenheiros se aproximaram do robô, testando cada função, verificando cada sistema. Tudo funcionava com perfeição absoluta. Sarah havia resolvido em 15 minutos o que havia desafiado 30 das mentes mais brilhantes da América por 4 dias completos. Os executivos japoneses começaram a falar animadamente entre si em japonês. Os investidores sorriram pela primeira vez em dias. Os engenheiros júniores olhavam para Sarah com admiração e respeito genuínos. Mas uma pessoa na sala não estava celebrando. Dr. Michael Harrison permanecia imóvel, pálido como papel, percebendo que sua carreira e reputação haviam acabado de desmoronar completamente na frente de 50 testemunhas importantes. A faxineira que ele havia humilhado minutos antes não apenas havia salvado a empresa, ela havia exposto sua incompetência e desonestidade de forma irreversível. A vingança de Sarah estava completa, mas ela sabia que o melhor ainda estava por vir. O momento após o concerto bem-sucedido do Atlas 9 foi surreal. Enquanto engenheiros testavam meticulosamente cada função do robô e confirmavam que tudo estava operando com perfeição absoluta, Dr. Harrison permanecia completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em estátua. Sua arrogância, construída ao longo de décadas, havia desmoronado em questão de minutos, na frente de uma audiência que incluía o CEO da empresa, investidores, milionários e clientes internacionais. Sarah observava tudo com uma satisfação silenciosa, mas sabia que seu trabalho não estava terminado. Ela havia consertado o robô, mas ainda precisava lidar com anos de injustiça e abuso de poder que havia presenciado. CEO Robert Williams se aproximou dela com uma expressão de profundo respeito e curiosidade. Senhorita Mitchell, isso foi absolutamente extraordinário. Em 30 anos dirigindo esta empresa, nunca presenciei nada remotamente parecido com o que acabou de acontecer. Ele fez uma pausa, observando o robô funcionando perfeitamente. Mas você mencionou evidências de má conduta. Isso é algo que preciso entender completamente. Sarah assentiu. Senhor Williams, durante meus 2 meses observando e estudando os documentos descartados, descobri um padrão sistemático de apropriação intelectual. Dr. Harrison tem consistentemente roubado crédito pelo trabalho de engenheiros júniores, forçado a demissão de pessoas competentes que poderiam ameaçar sua posição e criado um ambiente de trabalho tóxico baseado em medo e humilhação. Antes de agir, tentei alertar discretamente alguns supervisores, mas fui ignorada por ser apenas uma faxineira. Dr. Harrison finalmente encontrou sua voz, mas ela saía trêmula e desesperada. Isso é completamente absurdo. São acusações maliciosas de uma funcionária ressentida. Robert, você não vai acreditar numa faxineira ao invés de mim, vai? Eu construí este departamento. Eu sou responsável por todos os sucessos desta empresa. Os sucessos dos outros, pelo que parece. Sarah respondeu calmamente. Ela se virou para Williams. Senhor Williams, posso provar cada acusação que fiz.
Tenho e-mails impressos, códigos com timestamps originais e até mesmo gravações de áudio que encontrei em dispositivos descartados. Ela alcançou uma pasta que sempre carregava discretamente em seu carrinho de limpeza. Documentos que havia encontrado descartados inadequadamente no lixo. Comum durante seus 2 meses de trabalho. Estas são evidências que encontrei em lixeiras, Sr. Williams. Documentos confidenciais que deveriam ter sido destruídos adequadamente, mas foram jogados fora sem cuidado. Sarah abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Este é um e-mail de março deste ano, onde a engenheira júnior Lisa Chen apresenta uma solução revolucionária para a otimização de energia em robôs cirúrgicos. 2 semanas depois, Dr. Harrison apresentou essa mesma solução na conferência de Boston como se fosse sua criação original. Dr. Peterson se aproximou para examinar os documentos. Após alguns minutos, ele ergueu os olhos com uma expressão de choque e repugnância. Michael, eu me lembro dessa apresentação. Você recebeu um prêmio de inovação por essa solução. E aqui, Sarah continuou puxando outro documento, está a prova de que Dr. Harrison forçou a demissão do engenheiro James Rodrigues após ele questionar publicamente uma de suas decisões técnicas. O relatório oficial diz que James foi demitido por baixa performance, mas os e-mails mostram que ele foi punido por desafiar a autoridade do Dr. Harrison. Williams examinou os documentos com uma expressão cada vez mais severa. Jesus Cristo, Michael, estes documentos estavam realmente no lixo comum? Sim, senhor, Sarah confirmou. Dr. Harrison e sua equipe descartavam informações confidenciais sem seguir protocolos de segurança. Muitos destes documentos deveriam ter sido destruídos por empresa especializada, não jogados em lixeiras comuns onde qualquer pessoa poderia encontrar. Dr. Harrison estava visivelmente suando e tremendo. Robert, você me conhece há 15 anos. Não vai acreditar numa conspiração elaborada por uma pessoa que nem deveria estar nesta sala. Uma pessoa que acabou de salvar nossa empresa de um desastre de 200 milhões de dólares. Williams respondeu friamente. Uma pessoa que demonstrou mais conhecimento técnico real em 15 minutos do que você mostrou em semanas. Sarah puxou um pequeno gravador digital da pasta. Sr. Williams, também encontrei este gravador antigo no lixo do escritório do Dr. Harrison há algumas semanas. Ele ainda funcionava e tinha áudios armazenados que nunca foram apagados. Não procurei invadir nada, simplesmente encontrei equipamentos descartados inadequadamente. Ela pressionou play. A voz de Dr. Harrison saiu do alto-falante, clara e inconfundível. Esse idiota do James está ficando esperto demais. Preciso me livrar dele antes que comece a fazer perguntas sobre a origem das minhas ideias. Vou inventar alguns problemas de performance e demiti-lo no mês que vem. O silêncio na sala foi mortal. 50 pessoas ouviram Dr. Harrison admitindo sua própria corrupção com suas próprias palavras. Há mais áudios no gravador, Sarah continuou calmamente. Conversas que foram gravadas automaticamente e nunca apagadas antes do equipamento ser descartado. São discussões onde se pode ouvir claramente práticas inadequadas sendo planejadas. Ela pressionou play novamente. Desta vez, a voz de Dr. Harrison dizia: a chave para manter o poder é fazer todos se sentirem pequenos, especialmente os mais inteligentes. Eles são os mais perigosos. Humilhe-os publicamente algumas vezes e eles nunca mais vão desafiar você. Doutor. Peterson se afastou de Dr. Harrison com uma expressão de repugnância total. Michael, isso é nojento. Como você pôde fazer isso com pessoas que confiavam em você? Dr. Harrison estava agora completamente desesperado. Robert, por favor, essas gravações podem ser falsas. Qualquer um pode editar áudio hoje em dia. Você realmente vai destruir minha carreira baseado nas palavras de uma faxineira? Uma faxineira que tem mais integridade e competência técnica do que você demonstrou em anos.
Williams respondeu com raiva crescente. Michael, você está demitido. Efetivamente agora, segurança irá escoltá-lo para recolher seus pertences pessoais. Robert, você não pode fazer isso. Eu tenho contratos, direitos legais. Vou processar esta empresa. Dr. Harrison gritou, sua compostura finalmente desmoronando completamente. Na verdade, Williams respondeu calmamente, com base nas evidências que acabei de ver, todas encontradas em materiais descartados inadequadamente pela sua própria equipe, você estará ocupado demais defendendo-se de investigações internas para processar qualquer um. Descarte inadequado de informações confidenciais, violação de protocolos de segurança, criação de ambiente de trabalho hostil. Nossos advogados vão revisar cada caso documentado aqui. 2 seguranças apareceram como se tivessem sido chamados antecipadamente. Dr. Harrison olhou ao redor da sala, buscando algum sinal de apoio ou simpatia. Encontrou apenas rostos de repugnância e desapontamento. Até mesmo os engenheiros que antes o temiam, agora o olhavam com desprezo. Enquanto era escoltado para fora, Dr. Harrison fez uma última tentativa desesperada. Vocês vão se arrepender disso. Sem mim, esta empresa vai à falência. Eu sou insubstituível. Sarah deu um passo à frente e falou pela última vez para o homem que havia tentado humilhá-la. Dr. Harrison, acabamos de provar que você não apenas é substituível, mas que a empresa funciona melhor sem você. Sua única contribuição real foi criar obstáculos para pessoas verdadeiramente talentosas. A porta se fechou atrás dele e Dr. Michael Harrison saiu da Robotech Industries para nunca mais voltar. Sua carreira de 3 décadas havia terminado em desgraça total. Sua reputação estava arruinada para sempre e sua arrogância finalmente havia encontrado sua vingança perfeita. Mas para Sarah, aquilo não era vingança, era justiça. E o melhor ainda estava por vir. Com Dr. Harrison finalmente fora do edifício, a atmosfera no 18º andar mudou completamente. Era como se uma nuvem negra e opressiva tivesse sido removida, permitindo que a luz finalmente entrasse. Os engenheiros júniores, que por anos haviam trabalhado sob medo e constante humilhação, finalmente podiam respirar livremente. CEO Robert Williams se virou para Sarah com uma expressão que misturava admiração, respeito e uma curiosidade profunda. Senhorita Mitchell, preciso de uma conversa particular com você. Há muito que precisamos discutir. Eles se dirigiram para a sala de reuniões executiva no 25º andar, um ambiente que Sarah nunca havia nem sonhado em pisar. Com vista panorâmica de Boston, móveis de mogno importado e obras de arte que valiam mais que sua casa no Texas, era literalmente o topo da pirâmide corporativa. Williams a convidou para se sentar na mesa principal, tratando-a não mais como uma funcionária da limpeza, mas como uma igual. Sarah, posso chamá-la assim? Quero que me conte sua história completa. Como uma jovem com seu talento. Óbvio, acabou trabalhando como faxineira? Sarah respirou fundo e começou a contar. Falou sobre sua infância no Texas, sobre como havia construído seu primeiro computador aos 13 anos, usando peças encontradas num ferro velho. Contou sobre como seus pais, agricultores simples, mas sábios, sempre incentivaram sua curiosidade, mesmo quando não entendiam completamente suas obsessões técnicas. Aos 15 anos, ela continuou, eu já consertava computadores para toda a comunidade. Aos 17, desenvolvi um sistema automatizado de irrigação que aumentou a produtividade da fazenda dos vizinhos em 40%. Meus professores disseram que eu tinha potencial para Harvard ou MIT. Williams escutava atentamente, claramente impressionado. E então? Então meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 18 anos. Sarah continuou, sua voz
mantendo-se firme apesar da dor que ainda carregava. Eu estava no primeiro ano de engenharia na Universidade do Texas com uma bolsa integral, mas Tommy tinha 12 anos e Lisa apenas 8. Não havia ninguém mais para cuidar deles. Ela descreveu os 10 anos seguintes, trabalhando 3 empregos simultâneos para sustentar os irmãos, estudando engenharia avançada em cada momento livre, mantendo viva sua paixão pela tecnologia, mesmo quando a vida parecia ter fechado todas as portas. Quando Tommy conseguiu sua bolsa para a faculdade e Lisa foi morar com nossa tia, finalmente tive liberdade para perseguir meus sonhos novamente. Vim para Boston com $800 e uma determinação inabalável. O primeiro emprego que consegui foi como faxineira aqui. Williams balançou a cabeça com admiração. Sarah, sua história é extraordinária. Mas me diga, por que você nunca se candidatou a uma posição de engenharia? Com seu conhecimento óbvio, certamente seria contratada. Sarah deu um sorriso triste. Senhor Williams, eu tentei. Enviei currículos para dezenas de empresas. Mas quando veem que não terminei a faculdade, que trabalhei como garçonete e vendedora, que tenho um endereço no subúrbio pobre, bem, nunca passo da triagem inicial. E quanto às certificações? Cursos online? Tenho várias certificações que obtive estudando sozinha, Sarah respondeu. Mas descobri que no mundo corporativo o preconceito é mais forte que o mérito. Uma jovem pobre, sem diploma de uma universidade prestigiosa, simplesmente não é levada a sério. William se levantou e caminhou até a janela, contemplando a cidade. Sarah, o que aconteceu hoje mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Você não apenas salvou nossa empresa de um desastre financeiro, você expôs falhas fundamentais em nossa cultura corporativa. Ele se virou para ela. Quantas outras pessoas talentosas estamos perdendo por causa de preconceitos? Quantos outros Michael Harrisons temos promovendo a mediocridade enquanto suprimem a verdadeira inovação? Sarah assentiu. Senhor Williams, durante meus 2 meses aqui, identifiquei pelo menos 6 funcionários em posições menores, que têm qualificações impressionantes. Marcos, da manutenção, é formado em engenharia mecânica, mas não conseguiu emprego na área por ser negro. Jéssica, da recepção, tem mestrado em ciência da computação, mas foi rejeitada por falta de experiência. O talento está em toda parte. Vocês apenas não estão olhando nos lugares certos. Williams voltou à mesa com uma determinação crescente. Sarah, quero fazer uma proposta. Na verdade, não é bem uma proposta. É uma oportunidade de transformar não apenas sua vida, mas toda esta empresa. Ele abriu uma gaveta e retirou um contrato em branco. Estou criando um novo departamento, inovação e desenvolvimento humano. Não apenas para desenvolver tecnologia, mas para identificar e nutrir talentos onde quer que estejam na empresa. Quero que você lidere esse departamento. Sarah sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Senhor Williams, eu não tenho diploma, não tenho experiência executiva. Como posso liderar um departamento? Você acabou de liderar a resolução do maior problema técnico da nossa empresa. Williams respondeu firmemente. Você demonstrou não apenas conhecimento técnico excepcional, mas também coragem moral, integridade e capacidade de liderança. Diploma é importante, mas caráter e competência são insubstituíveis. Ele começou a preencher o contrato. Estou oferecendo um salário inicial de $180 mil anuais, com benefícios executivos completos. A empresa pagará sua volta à universidade. Você pode escolher qualquer instituição do país. Você terá uma equipe inicial de 15 pessoas e um orçamento de $10 milhões para projetos inovadores. Sarah olhou para o contrato com lágrimas nos olhos. Algumas horas antes, ela estava sendo humilhada publicamente por um homem cruel. Agora, estava sendo oferecida uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre.
Há apenas duas condições, Williams acrescentou com um sorriso. Primeira, você deve manter sua perspectiva única. Não deixe que títulos e posição mudem quem você é fundamentalmente. Segunda, quero que você implemente um programa para identificar talentos escondidos em toda a empresa. Vamos fazer da Robotech um lugar onde o mérito supera o preconceito. Sarah pegou a caneta com mãos ligeiramente trêmulas. Senhor Williams, aceito com uma condição adicional. Quero criar um programa de bolsas de estudos para jovens de origem humilde estudarem engenharia. Garantir que outros talentos não sejam desperdiçados pela falta de oportunidades. Aprovado, Williams disse imediatamente. Considere isso sua primeira iniciativa oficial. Ao assinar o contrato, Sarah sabia que não estava apenas mudando sua própria vida. Estava ajudando a criar uma empresa onde pessoas como ela, talentosas, mas subestimadas, teriam a oportunidade de brilhar. Era o começo de uma revolução silenciosa, que mudaria a Robotech para sempre. 2 anos depois, Sarah Mitchell caminhava pelos corredores da Robotech Industries como uma pessoa completamente transformada, mas que nunca havia perdido sua essência. Vestindo um terno elegante, mas discreto, carregando uma tablet de última geração e sendo cumprimentada respeitosamente por funcionários de todos os níveis, ela havia se tornado muito mais que uma executiva bem-sucedida. Ela era um símbolo vivo de que a verdadeira grandeza pode vir de qualquer lugar. O 18º andar estava irreconhecível. Onde antes reinava a cultura tóxica de medo e hierarquia cruel de Dr. Harrison, agora existia um ambiente de colaboração genuína e respeito mútuo. Sarah havia implementado uma filosofia revolucionária. O valor de uma ideia é medido por sua qualidade, não pela posição de quem a apresenta. O Departamento de Inovação e Desenvolvimento Humano, liderado por Sarah, havia se tornado o coração pulsante da empresa. Em 2 anos, eles registraram 47 patentes, desenvolveram 12 novos produtos que geraram mais de 500 milhões em contratos e, mais importante, descobriram e promoveram talentos que estavam escondidos em toda a organização. Marcus Williams, o ex-funcionário da manutenção que Sarah havia identificado no primeiro dia, agora era o diretor de engenharia mecânica. Sua primeira inovação foi um sistema de articulação para robôs cirúrgicos que reduziu custos de produção em 35% e aumentou a precisão em movimentos delicados. Sarah me deu a oportunidade que nenhuma universidade conseguiu me dar. Ele dizia frequentemente em entrevistas. Jessica Chen, que antes trabalhava na recepção escondendo seu mestrado em ciência da computação, havia se tornado a líder da equipe de inteligência artificial. Sob sua direção, a Robotech desenvolveu algoritmos de aprendizado que revolucionaram a cirurgia robótica, permitindo que os robôs se adaptassem ao estilo individual de cada cirurgião. Roberto Sanchez, o ex-segurança noturno que entendia de eletrônica, agora era consultor sênior em sistemas de energia. Sua expertise em otimização energética havia resultado numa redução de 40% no consumo elétrico de todos os robôs da empresa, economia que se traduzia em milhões de dólares anuais para os hospitais clientes. O programa de identificação de talentos criado por Sarah havia se tornado modelo mundial. Empresas de tecnologia do mundo inteiro mandavam delegações para estudar o método Robotech de descobrir e nutrir potencial humano. Sarah havia criado um sistema onde funcionários de qualquer nível podiam propor inovações, receber treinamento avançado e ser promovidos baseado puramente no mérito. Sarah não apenas salvou nossa empresa, Robert Williams disse numa entrevista para a Harvard Business Review, ela nos ensinou uma lição fundamental sobre como o preconceito pode nos cegar para talentos extraordinários. Hoje, 40% dos nossos executivos vieram de posições menores na empresa.
Nossa produtividade aumentou 300% em 2 anos. O programa de bolsas de estudos criado por Sarah havia impactado centenas de jovens. A Fundação Sarah Mitchell para a Educação em Engenharia já havia enviado 200 jovens de famílias pobres para as melhores universidades do país, muitos dos quais voltavam para trabalhar na Robotech, criando um ciclo virtuoso de oportunidades. Sarah havia terminado sua própria graduação em engenharia no MIT, estudando meio período enquanto liderava o departamento. Formou-se summa cum laude, mas sempre enfatizava que seu maior aprendizado não veio dos livros. Veio da vida, da luta, da perseverança diante da adversidade. Quanto ao doutor Michael Harrison, sua queda havia sido completa e irreversível. Demitido por justa causa, ele enfrentou processos criminais por apropriação intelectual e fraude corporativa. Nenhuma empresa respeitável o contratou. Ele acabou trabalhando como consultor freelancer, ganhando uma fração do que recebia antes, e tornou-se um exemplo usado em escolas de negócios sobre os perigos da liderança tóxica. Nunca senti prazer com a desgraça dele, Sarah disse numa entrevista para a revista Forbes. Prefiro focar no futuro e nas oportunidades que temos de fazer melhor. Mas sua história serve como lembrete de que a arrogância e a crueldade sempre encontram seu fim. O verdadeiro legado de Sarah não estava apenas nos produtos revolucionários que sua equipe desenvolveu ou nos milhões de dólares gerados para a empresa. Estava nas vidas transformadas, na cultura de inclusão que criou e na prova definitiva de que a inteligência e o talento não têm classe social, raça ou gênero. Sarah havia se tornado palestrante internacional, inspirando empresas e universidades ao redor do mundo. Suas palestras sobre liderança inclusiva e descobrindo talentos escondidos eram disputadas por organizações globais, mas ela nunca esquecia suas origens. Todo mês, Sarah voltava ao Texas para visitar a escola onde estudou. Falava para jovens de famílias pobres sobre perseverança, educação e a importância de nunca desistir dos sonhos. Não importa de onde vocês vêm, ela dizia, olhando nos olhos de cada estudante. Importa para onde estão indo, e com determinação, educação e um pouco de coragem, vocês podem chegar a qualquer lugar. A história de Sarah Mitchell havia se tornado lenda na Robotech Industries e inspiração para empresas do mundo todo. Ela provou que quando damos oportunidades reais para as pessoas mostrarem seu potencial, todos saem ganhando. E mais, importante, demonstrou que a verdadeira liderança não está em humilhar ou suprimir os outros, mas em elevá-los e ajudá-los a brilhar. A menina pobre do Texas, que um dia foi desprezada como apenas uma faxineira, agora era uma das executivas mais respeitadas da América. Sua mesa no Vesnêncio que o quinto andar tinha vista para toda Boston, mas em seu coração ela permanecia a mesma pessoa. Alguém que acreditava que todo ser humano merece a chance de mostrar sua verdadeira grandeza. E sempre que passava pelo 18º andar e via jovens engenheiros trabalhando em colaboração, respeitando uns aos outros, independentemente de origem ou posição, Sarah sorria. Ela havia mudado mais que sua própria vida. Havia plantado sementes de uma transformação que continuaria crescendo por gerações. A revolução silenciosa de Sarah Mitchell havia provado que, às vezes, a pessoa mais importante numa sala é aquela que todo mundo ignora e que nunca, jamais, devemos subestimar o poder da determinação humana combinada com uma oportunidade justa. Às vezes, os maiores talentos estão escondidos nos lugares que o mundo insiste em ignorar. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que também merece ser visto e comente aqui embaixo. Você já foi subestimado alguma vez? Inscreva-se no canal para mais histórias de superação, coragem e justiça,
Porque aqui a gente conta o que o mundo tenta apagar.